bem-vindos ao nosso Falando Nisso minissérie especial Introdução à obra de Jacques Lacan a partir das imagens das capas dos seus seminários. Essa minissérie ela tenta responder vários ouvintes e participantes aqui do Falando Nisso que fizeram perguntas do tipo: como é que a gente começa a estudar o Lacan? Por onde, como ter uma visão do conjunto da sua obra. Ele que é tido como um autor assim tão difícil, mas que é o patrono aqui do nosso canal. Vamos falar de todos os seminários, um por um, a partir das capas, tentando situar em cada caso quais são as questões principais, as referências que a gente precisa fora do Lacan, e a escolha da imagem, né, que dá capa para esse seminário. Espero que consigamos fazer cada volume em 10 minutos, não muito mais disso, para conseguir também não forçar os fanáticos para além da suportabilidade biopsicossocial esperada do estudo da psicanálise. Então vamos lá, gente, vamos começar com a capa do seminário 1. De 1953. Lacan começa tardiamente a falar publicamente, nesses que vieram a ser então conhecidos como seminário. Então uma característica da obra dele que a maior parte do que se sabe vem na linguagem oral, vem numa relação que é de presença, né? O público ali, público aberto, público que comportava inclusive vários analisantes do Lacan, mas também ficou marcado pela sua diversidade. Muitos artistas, muitos historiadores, matemáticos, intelectuais, artistas frequentavam o seminário de Lacan, que passou com o tempo a ser uma espécie de atração para aqueles que visitavam Paris. Então, o primeiro seminário ele acontece na Rua de Lille, número 5, que é o lugar então do consultório de Lacan, e ele é antecedido por duas tentativas ou dois textos que são considerados assim preparatórios para o início do seminário. Um é o seminário -1, também dado na Rua de Lille, mas do qual a gente só tem algumas notas tomadas pela Françoise Doutot. É um seminário sobre o caso do Freud chamado O Homem dos Lobos. Seminário -1. O seminário 0 é um texto que está disponível, chama-se O Mito Individual do Neurótico, que é onde ele comenta o caso do Homem dos Ratos à luz das hipóteses estruturais do Lévi-Strauss. Então, -1 Homem dos Lobos, 0 Homem dos Ratos, livro 1, né? Começa com os escritos técnicos de Freud. Bom, obviamente, esses são trabalhos necessários para entender esse seminário. Recordar, repetir, elaborar, observações sobre o amor de transferência, novas observações sobre o início do tratamento, dinâmica da transferência. São textos pequenos de Freud, de 1911, 1913, que o Lacan vai então comentar nesse seminário. E esse seminário está marcado pela entrada da linguagem, né, na linguagem enquanto centro da experiência psicanalítica, e o trabalho de recomposição, de recolocação dos problemas e dos conceitos à luz da linguagem. Então, é em função disso que ele vai dizer nesse seminário: a resistência é uma propriedade do discurso e não do eu, da boa vontade do analisante. A resistência, ser uma propriedade do discurso, ela tem que ver com aquele a quem esse discurso se endereça, portanto ao analista, chegando nessa ideia bastante popular de que para o Lacan a resistência é do psicanalista, decorre do fato dele estar tentando se aproximar do núcleo patógeno do paciente, ele está intervindo no discurso e com isso provoca então reações de afastamento. Nesse seminário a gente vai ter essa ideia de que a psicanálise é uma análise de discurso, é uma análise de discurso que visa a transformação do sujeito. A gente vai ter o comentário de dois casos clínicos muito interessantes, né? Um é o caso de Rosine Lefort, conhecido como caso do menino lobo, né? O menino que só falava essa palavra, né? Para toda e qualquer situação. E em comparação com o caso da Melanie Klein, em 1930, né? O caso do pequeno Dick.
né? Que era um menino que também quase não falava, que brincava com os trens, que batia os trens, e que a Melanie Klein intervém, né? Simbolizando aquilo que ele talvez não pudesse colocar no segundo comentário do Lacan. Há uma revisão aqui da teoria do narcisismo no Freud, que é muito importante. Por quê? Porque o Lacan está aqui às voltas com o imaginário. Tá? Ele tem inclusive uma definição do que seria o tratamento que é consoante a essa revisão do narcisismo. O tratamento consistiria em 2 movimentos alternados. No primeiro movimento, o paciente projeta, né, imaginariamente no psicanalista, desenha no psicanalista a imagem que corresponde aos seus complexos, que corresponde ao que não foi dito, que corresponde aos suas insistências, suas repetições. E no segundo momento, o psicanalista devolve esta imagem a partir do simbólico. Então o tratamento vai operando, né, com um momento no imaginário, outro momento no simbólico, e o analista promovendo então basicamente a simbolização. Há um capítulo muito importante desse seminário chamado A Verdade Surge da Equivocação. Vamos aqui aproveitar esse capítulo para mencionar que estas imagens elas foram selecionadas, né, assim como a titulação dos capítulos, a divisão em subtemas, foi obra do Jacques Lamillère, que é o legatário, né, o herdeiro das obras do Lacan, e ele então compôs as capas, em geral se referindo a algo sobre o que o Lacan falava nesse seminário. Há alguns seminários que não foram editados, que não foram então compilados, que não se passou então das anotações que tem sobre a fala do Lacan para a dimensão da escrita, né, que é o que a gente tem num livro, e nesses casos nós mesmos vamos propor aqui algumas imagens que são abordadas nesses seminários. O caso do elefante. Por que então o elefante? Nesse capítulo, Lacan vai explorando e introduzindo a ideia de significante a partir do Santo Agostinho, ainda não tanto do Saussure, e ela vai colocar que a dimensão do significante ela opera a partir da possibilidade de uma primeira contradição. Então vamos pensar a criança que no começo tem uma única palavra para designar todo o contexto relacional, emocional, intersubjetivo e intrasubjetivo que ela experimenta. Esse é o momento chamado a holófrase. Então você tem uma palavra e ela dá conta de tudo o que está acontecendo. Depois a gente tem a formação de um primeiro binário, que é uma primeira oposição. Por exemplo, o cachorro faz au-au e o gato faz miau. Esta primeira oposição ela é muito importante. Mas a dimensão do significante ela só realmente se coloca quando a criança consegue perceber que mais além da oposição é possível a contradição. Ou seja, ela brinca, ela, vamos dizer assim, trabalha com como ser, ela explora uma hipótese e que é dizer para o cachorro miau e para o gato au au. Quando ela troca, quando ela inverte, quando ela subverte o uso, aí aparece essa que é a possibilidade de negar não só os objetos, mas de negar aquilo que a gente representa sobre eles e produzir uma dupla negação, portanto uma contradição. Início aí do processo de instalação do sujeito na linguagem, a aquisição da fala, tão importante para o Lacan. E nesse seminário, então, quando ele fala sobre isso, ele usa como exemplo o elefante e a girafa. Ele diz, por que o elefante chama elefante e não girafa? Isso já vem aí do Saussure, porque a relação entre o significante e o significado é uma relação arbitrária, né? Não há nenhum nexo natural, causal, entre a palavra elefante e o conceito elefante, né? Tanto que eu posso mudar para elefante, das elefante, e eu continuo com o mesmo conceito, se eu alterar aí a língua. Então, dentro do seminário, o Lacan brinca, ele distribui figurinhas de um elefante para os assistentes, né, para aqueles que estão ali ouvindo o seminário, e convida que elas troquem as figurinhas de tal maneira a entender assim, de forma empírica
como o valor do significante com o significado, nas trocas que a gente faz entre os signos, é que surge a significação, é que a gente entra, então, não só num sistema de linguagem composto por signos divididos entre significância e significado, mas também na possibilidade da criação da significação e da entrada da verdade e da mentira no contexto da linguagem e das relações interhumanas. Então esse é um conceito muito importante para o Lacan, noção de verdade, né? Vai caminhar aí todos os seminários, a noção de verdade em dialética com a ideia de saber, isso tudo está aqui no Seminário 1 de 1953, Jacques Lacan. Convido vocês a seguirem a leitura desse texto, 1953 e 1954. No nosso próximo encontro, vamos falar do Seminário 2, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, a partir da obra O Calvário, do Mantegna. Para receber mais fragmentos sobre a obra de Jacques Lacan, clique aqui no Aqueronta Movebo. Por hoje é só.